o Mercosul ele não é um bom acordo econômico. Como acordo econômico ele não é bom. E vou dizer por quê. Nós costumamos dizer, não, mas o Mercosul é ruim para o agro por conta das estatísticas mostradas pela senhora Ana Lúcia, mas ele é bom para o país. Eu não acho que ele seja mal para o agro e não acho que ele seja bom para o país. Como é que uma coisa que nos dá um superávit de 12 bilhões de dólares num país que tem um PIB de 2 trilhões de dólares, ou seja, o superávit do Mercosul é 0,6% do nosso PIB, né? Não, dólares. Estou pegando 12 bilhões de dólares comparando com 2 trilhões de dólares. Nós estamos falando de 0,6%. 0,6% apenas. Ou seja, nós não podemos nos considerarmos felizes por ter um superávit num bloco comercial de 12 bilhões de dólares. Isso não é nada perante o nosso PIB. Nada. Em segundo lugar, quando nós olhamos os dados do Banco Mundial, o indicador de trade, que nada mais é do que as exportações mais as importações, isso dá o tamanho das nossas relações internacionais e dividimos pelo nosso PIB, nós somos o segundo país mais fechado do mundo. Nós só estamos melhor que o Sudão. E o terceiro pior colocado num ranking de 189 países é a Argentina, segunda maior economia do Mercosul. Como é que pode dar certo um negócio desse? O Mercosul, para o Brasil, ele é claustrofóbico. O Brasil é um gigante, é um jogador de basquete dormindo numa cama de solteiro regular de 1,88 m, num quarto 2x2. Ou seja, esse cara nunca consegue dormir com as pernas espichadas. Porque as nossas economias são muito diferentes. A economia brasileira é muito maior que as demais economias. Nós temos que ter acordos com países que sejam da dimensão econômica do Brasil. O Mercosul, portanto, ele não tem sido bom ao longo desses 28 anos da sua existência para a economia brasileira, não para o agro, para a economia brasileira. E isso é algo que entendemos que precisa ser desmistificado. Por isso que estamos celebrando e muito este grande avanço que foi a abertura enfim, o fechamento. Não sei se já dá para nós dizermos isso, né? Porque, enfim, faz 28 anos que estamos discutindo o Mercosul e até hoje não temos um bloco de verdade, mas essa sinalização, essa assinatura desse acordo com a União Europeia, isso é como abrir uma janela, isso é como, enfim, dar para o país uma pista. Nós somos um Boeing que precisa de pista para decolar, e o Mercosul não nos dá essa pista. E a União Europeia, sem dúvida, embora não seja o único lugar que devemos ter relações internacionais mais próximas, mas sem dúvida é muito melhor do que o Mercosul. Então, eu gostaria de dizer preliminarmente que o Mercosul não nos parece bom para o país, não é para o agro. Agora, para o agro, ele é especialmente danoso. Então, para nós, quando nós olhamos para o Mercosul, mais ou menos o que a gente enxerga é isso daqui. É um conjunto de gambiarras, como a própria doutora Ana Lúcia mostrou. Lá na sua origem, o Mercosul tinha uma série de objetivos bastante objetivos e muito positivos. Mas nós questionamos: qual deles foi cumprido? A única coisa que nós avançamos foram as placas do Mercosul. Porque nós não temos minimamente, exato, nós não temos minimamente abertura econômica para fazer negócios. E como já disse o deputado Alceu Moreira, nós não queremos trancar as importações que vêm dos demais países do Mercosul. Não é este o objetivo. Muitas vezes o competidor é mais importante que o sócio. O que nós queremos é competitividade. É poder produzir com custos de produção que nos permita vir o produto de lá e nós podermos competir com eles aqui e nos países deles. É isto que nós estamos buscando. Nós não estamos querendo nenhuma trava. E esta falta de abertura tem ocasionado, eu trouxe aqui somente o arroz para ganhar tempo,
Mas vejam, aqui está o aumento do custo de produção entre 2011 e 2019, e nós tivemos uma taxa média de incremento do custo de produção de 7% ao ano. Ao ano. Acumulado, nós já estamos com 69% de aumento do custo de produção nesse período. Esta é a nossa realidade, produzindo uma commodity que tem preços internacionais, mas os custos bem brasileiros, bem brasileiros. E quando nós olhamos para o Mercosul como uma via de importação, bom, já que pode comprar o arroz, o trigo, o leite e que tem que continuar podendo, nós queremos comprar também os nossos insumos lá. Assim como o paraguaio pode comprar da Argentina, do Uruguai, o Uruguai do Paraguai, da Argentina, mas o Brasil é mais ou menos isto daqui. Nós não encaixamos em lugar nenhum. Nós somos uma tomada de 3 pinos. Nós temos as nossas próprias regulações e só podemos comprar produtos que estão aqui dentro do país. E isto tem reflexos muito pesados. Como, por exemplo, pegando o caso do arroz, nós temos o maior custo de produção do bloco. Os nossos custos são bem mais altos que os nossos vizinhos. Chegamos a ser a 20% mais caro que o Uruguai, e lembrem, o preço igual para todos, mas o nosso custo 20% mais caro que o Uruguai e 51% mais caro que a Argentina. Tá certo que a Argentina, por questões do seu solo, precisa usar menos fertilizante, etc., mas o Uruguai não. O Uruguai é idêntica à nossa produção. Quando nós pegamos a soja, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o arroz, é uma questão de tempo. A soja já tem um custo de produção bem maior que o do Uruguai e muito maior ainda do que o da Argentina. E se quisermos comparar com os Estados Unidos, é 47% mais alto do que produzir soja nos Estados Unidos. Se nós pegarmos o trigo, temos um custo um pouquinho abaixo do Uruguai, mas o Uruguai pouco produz trigo, mas bem acima do custo da Argentina para essa produção. Ou seja, nós temos custos de produção bem mais altos. E esses custos de produção só têm 2 explicações. Ou o produtor não sabe produzir aqui, ou ele compra insumos mais caros. Só tem essas 2 possibilidades. Nós temos produtividades por hectare mais elevadas que os nossos concorrentes. Não, isso é só o custo de produção. O frete só da propriedade até o depósito. Só que o frete ele está aqui embutido indiretamente porque parte dos custos serem mais altos é porque ele custa mais para chegar lá. Então vejamos, por exemplo, os fertilizantes. Os fertilizantes no Brasil são mais caros do que nós vemos na Argentina e no Uruguai. Mas vejam que a diferença não é tão gritante. Ela não é tão gritante. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, os fungicidas, nós chegamos a ter produtos que custam 140% mais caro vendido aqui no Brasil, para o produtor brasileiro, do que para o produtor uruguaio, por exemplo, como é o caso do Amistar Extra. Mas vejam que, de uma maneira geral, todos são mais caros, com exceção desse que nós não temos o preço no Uruguai. Porque o Uruguai é o grande diferente em termos desses preços. Só que, pasmem, nós estamos falando de um produto que custa 140% mais caro no Brasil do que custa no Uruguai. Só que quando nós vamos ver o registro desse produto lá no Uruguai, o registro lá no Ministério da Agricultura do Uruguai, e vamos ver qual é o país de origem, e aqui está o registro oficial do Ministério, notem que este produto vem do Brasil. Nós fornecemos para eles. Só que nós vendemos aqui mais caro. Qual é a grande diferença do produtor uruguaio? Ele compra este produto da onde ele bem entender. Nós só podemos comprar aqui. E não está errado vender mais caro aqui. Eu faria a mesma coisa, se eu tivesse essa proteção toda que o Estado brasileiro dá fechando a economia brasileira. Nós podemos pegar os herbicidas, para não dizer que foram só que isso é só os fungicidas. O deputado Alceu Moreira falou do glifosato. O glifosato custa 103% mais caro no Brasil do que custa no Uruguai. Agora, se nós vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar o Dual Gold, também fornecido pelo Brasil, produto fabricado, registrado no Brasil, vendido no Uruguai a um preço bem mais baixo. Podemos pegar os inseticidas
chegamos a produtos que chegam a custar 625% mais caro no Brasil, como é o caso do Karatê Zeon, que lá no Uruguai é fornecido pelo Brasil. Ou seja, nós precisamos ter a mesma liberdade de compra de insumos que quem compra os produtos acabados o tem. Nós temos que ter esta liberdade. Ao todo, deputado, nós temos 119 agroquímicos que são vendidos no Uruguai, que são fabricados no Brasil. E nós temos cada um desses registros. E está à disposição da CFT, está à disposição do seu gabinete, está à disposição do Ministério da Agricultura, das Relações Exteriores, do Ministério da Economia. Nós temos todos os registros e temos todos os levantamentos de preço, aqui e lá. Quando falei de Uruguai, agora vou comparar com a Argentina. Custo do fertilizante por hectare no Brasil versus a Argentina, 66% mais caro aqui. As duas coisas, mas principalmente fertilizantes é quantidade, eles usam bem menos. Herbicidas, 107%, e aí não é quantidade. Sementes e tratamento de sementes, 37% mais caro aqui. Operações mecânicas, 43% mais caro aqui. E nós já encontramos mangueiras, rolamentos, etc., peças de reposição que são idênticos, mas como nós não somos engenheiros, não podemos provar que é a mesma coisa, não está aqui no estudo. Mas nos estranha nós vermos esses itens sendo vendidos nos países vizinhos também muito mais baratos. Arame, pneu e assim por diante. Custos de operações de máquinas, manutenção, são dos custos mais elevados que temos dentro das lavouras. 43% mais caro. Custo com frete, 88% mais caro, aqui satisfazendo a sua curiosidade. Claro, nós aqui, além de não termos infraestrutura, a solução para ela foi o tabelamento do frete, né? Nós temos o custo com mão de obra permanente, 37% mais caro no Brasil, devido a todos os encargos trabalhistas que nós temos aqui. Então, se é bom, se nós somos um bloco, nós não deveríamos ser livres para comprar os nossos insumos aonde nos parece mais barato? Se nós produzimos em bloco, nós não deveríamos ter essa mesma liberdade? É isso que nós nos perguntamos. E temos como exemplo a própria União Europeia. Como é que funciona na União Europeia? A União Europeia tem o tratado, ela tem o seu tratado, eu vou ficar aqui para ficar mais fácil para ler, e ela tem esses dois artigos que são muito importantes, o 34 e o 35, que dizem o seguinte: relacionado às importações intrabloco da União Europeia, proíbe restrições quantitativas e todas as medidas de efeito equivalente entre Estados-membros para as importações e o 35 para as exportações. E o que eles consideram restrições quantitativas? Medidas nacionais diretamente relacionadas ao ato de importar produtos de outros Estados-membros tornam importações mais difíceis, sendo, portanto, consideradas como medidas contrárias ao artigo 34 do tratado. E o que são estas medidas? A obrigatoriedade, por exemplo, de obtenção de licença. Nós, no Brasil, exigimos licença de importação. Por que nós precisamos de uma licença de importação se somos um bloco? E faz 28 anos que nós somos um bloco. Nós não conseguimos ainda, a burocracia brasileira, com a Argentina, com a Paraguai, Uruguai, criar um sistema que nós não precisemos mais de licenças? Ou essas licenças, como já está lá no Tratado da União Europeia, são feitos para justamente proteger alguns grupos econômicos? Depois de 28 anos, deputado, já estou começando a me convencer que nós estamos querendo defender alguns setores econômicos. Inspeções, controles veterinários, sanitários, fitossanitários e outros controles aduaneiros de importação e exportação são considerados como medidas contrárias ao artigo 34 e 35 do tratado. Ou seja, nós estamos fazendo um acordo com a União Europeia que pensa desse jeito, só que as nossas práticas, elas são totalmente antagônicas a este espírito. Como é que faz um produtor francês para comprar uma máquina na Alemanha, um agroquímico na Itália e um fertilizante na Holanda? Ele vai até o ponto de venda, ele entra na loja, compra, paga,
tira a nota fiscal, sai com a loja com o produto, volta para o seu país, entra livremente no país, como se estivesse trocando de município, usa o produto que comprou. Assim é lá na União Europeia. Como é que é no Brasil? Quando nós queremos comprar um produto no Uruguai, no Paraguai ou na Argentina, primeira coisa, tem que identificar o NCM. São 432 páginas de tamanho A4, fonte Arial 8. Identificar o tratamento administrativo. Precisa ou não de licença de importação? Se sim, quais os órgãos de governo são responsáveis pela anuência? Licença de importação automática, 10 dias para análise. Não automática, 60 dias para análise. No caso de anuência, porque a grande maioria vai ter que registrar a licença de importação no Siscomex, o produtor ou seu representante devem estar habilitados ao Siscomex da Receita Federal. Aqui o produtor já desistiu, porque ele vai conseguir liberar esse produto depois que já colheu a safra. Anuência do MAPA, que é a Instrução Normativa 51/2011, define critérios regulamentares dos procedimentos de fiscalização, inspeção, controle de qualidade, sistemas de análise, etc. A vasta maioria dos produtos precisa de anuência, aquilo que o Tratado Comum Europeu acha que são coisas que devem ser evitadas. A importação de produtos passa por todos os controles sanitário, fitossanitário, qualidade, rótulo, etc. Precisa de anuência do IBAMA para uma série desses produtos, todos aqueles que são considerados agrotóxicos. Máquinas, inclusive, o IBAMA exige para ver se as emissões de poluentes são as mesmas aceitas aqui no Brasil, mesmo para um produto fabricado aqui no Brasil. Aqui estão os procedimentos dos insumos para entrar no Brasil. O MAPA tem 8 tipos de procedimentos diferentes e nós vemos claramente que eles exigem procedimentos do tipo 1, 3, 4, 6, 7 e 8. Para entrar, ou seja, precisa de prévia autorização, conferência documental, diferimento de licença de importação, fiscalização e inspeção sanitária e fitossanitária, checagem de lacre, rotulagem, temperatura e toda a parafernália que nós mostramos anteriormente. Para entrar o arroz já pronto, ele vai passar apenas por estes 3 procedimentos aqui. Só que como nós temos acordo com o Mercosul, o procedimento 1 ele fica dispensado, porque nós temos um acordo com esses países do Mercosul, como é um produto padronizado, não passa por essa fiscalização. Aí alguns países mandam produtos totalmente fora de tipo para cá. E o procedimento 8 são produtos passíveis de admissão para importação em regime de trânsito aduaneiro, podendo ser dispensados de formalização de processo. Ou seja, para nós comprar insumos, uma parafernália insuportável. Para vir o produto acabado, entra livremente. Então, o arroz entra fácil, os insumos não. O leite entra fácil, os insumos não. O trigo entra fácil, os insumos não. E é isso que nós queremos combater. Ou seja, algumas coisas precisam ser explicadas. Qual a razão de não podermos comprar insumos com a mesma facilidade que é possível comprar os produtos do Mercosul? Passados 28 anos, por que nós não podemos comprar esses produtos, nem aqueles que são fabricados no Brasil a gente pode? Qual o porquê de não haver confiança e integração após 28 anos, está errado, após 28 anos de existência do bloco, por que ainda nós não conseguimos ter confiança entre os países do bloco? Se depois de 28 anos nós não confiamos nos procedimentos uns dos outros, não temos que ter esse bloco. Temos que fazer acordos comerciais com outros, que nós possamos vir confiar. Se os produtos lá vendidos não fazem mal para as pessoas e nem para o meio ambiente, para que tantos procedimentos? Para que tantas licenças se eles não fazem mal nem para o meio ambiente e nem para a saúde das pessoas? E se fazem, por que pode entrar o produto acabado que foi usado por eles? Por quê? Ou seja, isto é uma enorme uma incoerência. Em 28 anos não foi possível termos processos idênticos, ou seja, então, como é que os outros países podem e nós não podemos? Se nós não podemos comprar, se nós não podemos fazer e a culpa não nos parece ser dos outros, o que nos parece, no fim, é que o heterogêneo, que o assimétrico, não é o Brasil. Nós gostamos muito de culpar a Argentina, o Uruguai, os outros, mas nos parece que quem tem o pior sistema para fazer essas aquisições, e nós temos isso revelados nos nossos custos de produção, é o Brasil. Quem precisa mudar é o Brasil, não são os outros. E isto exige
que nós tenhamos agilidade nesse processo, porque se nós queremos estar num bloco que tem uma parceria estreita com a União Europeia, nós precisamos fazer esses temas de casa. Se nós não fizermos esses temas de casa, vai acontecer com esse acordo com a União Europeia a mesma coisa que aconteceu com o Mercosul. Vão passar 2 anos, 4, 5, 10, e nós ainda vamos estar discutindo uma série de coisas, e a única coisa que vamos ter como realmente avançada, quem sabe, será uma placa de trânsito única entre o Mercosul e a União Europeia. Muito obrigado, deputado.